déficit técnico, em primeiro lugar, não é rombo. O pessoal coloca como se tivesse um rombo na Petros. Não tem rombo. O déficit técnico é a diferença entre as provisões matemáticas para pagar os benefícios ao longo da existência dos seus contribuintes, menos o ativo atual da entidade. Contribui para esse déficit técnico alguns fatores. Primeiro, a queda das bolsas derrubando o patrimônio aplicado em renda variável. Nós tivemos, por exemplo, só no mês de outubro, a Petrobras caiu 27%, a BR Foods, que é uma excelente ação, caiu 14%, o Itaúsa caiu 1,7%. Então, tudo isso ajuda a derrubar o ativo atual e faz uma distância grande entre as provisões matemáticas, que é aquelas para pagar o benefício. Agora, além disso, nós temos um débito da Petrobras em torno de 10 bilhões de reais, proveniente de uma ação civil pública que se encontra em andamento. Nessa ação civil pública, na época, em 2002, a Justiça, a auditoria judicial reconheceu um débito de 10 bilhões, aproximadamente 9,8. Desse 9,8 bilhões, a Petrobras reconheceu 4,7 e está pagando. Está pagando juros, depois vai pagar o principal em 2028. Mas ainda tem 5 bilhões que continua na Justiça na mesma ação. A Petrobras não reconheceu, mas a Justiça não deu favorável a ela. Essa ação continua e nós temos grande chance de ganhar, porque são reivindicações muito bem feitas, muito procedentes, e a gente tem chance de ganhar. Então, se a Petrobras deve 10 bilhões, o déficit não é 15, é 10. Tem um outro ponto que são ações de níveis, que a Petrobras fez uma fraude salarial, deu níveis para os ativos e não deu para os aposentados, e isso burlou a lei, e aí as pessoas entraram na Justiça, e é tão flagrante que é a realidade, que a Petrobras resolveu pagar àqueles que não entraram na Justiça. Então esse valor são 3 bilhões e meio, que nós conselheiros consideramos como encargo dela e não dos participantes. Então você tem aí 10 bilhões da dívida da Petrobras, mais 3 bilhões e meio, então já são 13,5. Então restaria 1,5 bilhão. Mas além disso, quando você estima as premissas atuariais para fazer a reserva matemática, a provisão matemática, há um conservadorismo dos atuários, porque a idade sobrevivência está aumentando, né? O fator previdenciário, o fator idade está fazendo com que a necessidade de recurso do plano seja maior. Então a tábua de mortalidade, chamada tábua biométrica, que influi no cálculo das reservas matemáticas, ela usa esse conservadorismo do atuário, que o atuário joga sempre para o pior, para poder aumentar os recursos, né? Inflar os recursos. Então isso tudo faz com que a reserva matemática aumente meio que artificialmente. Então aumenta o déficit, e eu repito, não é um déficit de caixa, não é um déficit a ser pago, é um déficit que assinala um futuro que pode haver se nada for feito hoje. Então nós temos, além disso, tem um contingente dentro da Petros, que é os pré-70, são os pré-70 que existiam antes da Petros e que a Petrobras é que é encarregada de pagá-los. A Petros paga e ela reembolsa. Então esse contingente também integra o volume de déficit. Então eu diria que eles, sendo separados, levariam 3 bilhões do déficit. Então você já teria 12 bilhões, menos 10 que a Petrobras deve, então, e os 3,5 que também a gente acha que a Petrobras é que deve, então você já não teria déficit, você teria superávit no plano.
Então, além disso, existe a grande possibilidade que todos vislumbram de que essa crise não vai durar sempre. Essa crise vai ser minimizada quando o país voltar a crescer, quando o mundo voltar a crescer, e isso está aí, vai acontecer em breve, porque a vida é um ciclo, né? A economia mundial é um ciclo, sobe e desce. Então, por isso, os órgãos governamentais reconheceram essa possibilidade e fizeram um documento, que é a Resolução 22 do CNPC, que ameniza a cobertura dos déficits. Ela dá uma margem maior de manobra para a cobrança do déficit. Então, ao nosso ver, conselheiros, não há o que temer para os contribuintes terem que pagar déficit, pelo menos nos próximos 5 anos. Então, a Petros está numa posição hoje um pouco, vamos dizer assim, olhada com desconfiança, mas os investimentos que deram errado têm um montante em torno de 1 bilhão e 200. Os investimentos fruto de má gestão, nós levantamos lá, chega a 1 bilhão e 200. Que existe grande possibilidade, 90% de possibilidade de serem recuperados 600 milhões, metade disso. Então, para uma má gestão de 600 milhões para um fundo que tem um patrimônio de 64, claro, 600 milhões não é um valor irrisório, mas relativamente não é um valor significativo para colocar o fundo em risco, para colocar o benefício dos participantes em risco. Então, eu acho que a Petros continua uma fundação administradora de um fundo seguro que, pelos cálculos atuariais e financeiros, tem condições de pagar benefício nos próximos 30 anos. Então, grande parte da população da Petros, do plano Petros, no sistema Petrobras, por exemplo, não deverá viver esse tempo todo. Nós temos aí uma curva de fluxo de caixa que eu mostrei na palestra, que em 2020 o plano vai começar a dar déficit, abstraindo todos os outros problemas, o plano vai começar a dar superávit porque a demanda pelos recursos vai diminuir. Ele crescerá até 2020, porque os aposentados estão agora com PIDV, etc. Aumentou a demanda por aposentadoria, mas em 2020 ele vai dar uma volta na curva, né? Uma flexibilizada, uma flexionada no sentido de cair a demanda, porque muitos participantes irão morrer e aí o plano vai gerar superávit. Então, abstraindo todas as atuais condições, o plano daqui a 4 anos vai começar a dar superávit, independente de tudo que está acontecendo agora. Então, eu quero dizer para os participantes que o plano é seguro, a Petros está bem, temos sérias restrições a algumas atitudes tomadas no passado e que não estão se repetindo no presente. E nós achamos que a Petros vai sobreviver a tudo isso e vai continuar sendo um fundo importantíssimo para a retenção dos técnicos da Petrobras, que é a maior empresa e a mais importante do nosso país.